Olá, muito prazer, eu sou o Caio Fraga, atuo há mais de 15 anos no mercado financeiro e hoje sou o CEO da Aliar, um ecossistema de inteligência financeira que temos muito orgulho de ver reconhecido entre os melhores do Brasil pelo ranking do BTG Pactual. Ao longo dessa trajetória, atendendo famílias que construíram patrimônios sólidos, eu percebi que existe um tema que sempre gera um misto de curiosidade e receio, principalmente, a tal da offshore. Quando eu pronuncio essa palavra em uma mesa de conselho ou uma reunião de planejamento, é comum ver o cliente dar uma leve ajeitada na cadeira. Para muitos, a offshore ainda soa como algo nebuloso ou como um esquema que tenta burlar o sistema. Mas a verdade que eu quero te mostrar hoje é que, para quem tem uma visão de longo prazo e busca proteção patrimonial e otimização fiscal, a offshore é talvez uma das ferramentas mais sofisticadas de planejamento patrimonial internacional. Hoje, meu objetivo aqui é ser o seu consultor técnico nessa jornada. Vamos desmistificar o que é de fato essa estrutura, mergulhar nos dados, entender os custos reais e principalmente descobrir se ela faz sentido para o momento atual da sua família. E para começar, precisamos limpar o terreno. Precisamos falar sobre o mito da offshore. Esqueça as imagens de malas de dinheiro ou paraísos fiscais escondidos. No mundo atual, pós-transparência global e após a sanção da lei de número 14.754 no Brasil, ter uma offshore é algo que pode ser plenamente legal, quando usada da forma correta para diversificação geográfica. Antigamente, o termo era quase um sinônimo de esconder patrimônio. Hoje é exatamente o oposto. É sobre formalizar a sua proteção internacional sobre as regras de jurisdições com tradição de estabilidade regulatória e proteção de ativos. Quando falamos de offshore, estamos falando de uma empresa fora da costa. No sentido prático, é uma sociedade constituída em um país com baixa ou nula tributação para ativos estrangeiros. Mas por que você abriria uma empresa em vez de simplesmente investir como uma pessoa física? Imagine que em vez de você comprar ações da Apple, da Microsoft ou títulos do Tesouro Americano diretamente no seu CPF, você cria uma holding internacional. E essa empresa passa a ser dona dos ativos, e você é o dono da empresa. Parece uma mudança simples, mas juridicamente isso cria uma camada de separação que muda tudo. Você reduz a concentração no risco Brasil e coloca o seu patrimônio sob o guarda-chuvas de leis estáveis e moedas fortes. Mas Caio, por que eu não posso simplesmente deixar meu dinheiro no Brasil? Essa é uma pergunta justa. O Brasil é um país de oportunidades, mas é também um país de insegurança jurídica crônica. E ao longo das últimas décadas, vimos mudanças repentinas em regras tributárias, bloqueios judiciais e uma volatilidade da nossa moeda que corrói o poder de compra global das famílias. Ter uma offshore não é um movimento contra o Brasil, é um movimento a favor da sua sobrevivência financeira. É garantir que, independentemente do que aconteça com a canetada de um governo ou com a decisão de um tribunal local, uma parcela relevante do seu esforço de uma vida inteira está custodiada em uma outra jurisdição. E para quem isso realmente faz sentido? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou tecnicamente de algumas centenas de milhares. Eu sou muito transparente com os clientes da Aliar. A offshore não é para quem está apenas começando a enviar pequenos valores para o exterior. Existe um ponto de equilíbrio onde os benefícios superam os custos. Historicamente, olhávamos para estruturas offshore quando o cliente tinha acima de algumas centenas de milhares de dólares líquidos para investir, normalmente a partir de 300 ou 400 mil dólares. Com as mudanças tributárias recentes no Brasil, esse cálculo ficou ainda mais refinado. Hoje a offshore faz sentido se você busca 3 pilares fundamentais: proteção contra a volatilidade institucional, eficiência sucessória para seus herdeiros e diversificação em dólar. Se você tem planos que seu patrimônio sobreviva por gerações, você não pode se dar ao luxo de ficar refém das mudanças de humor da política, da economia local. Vamos falar de números e da realidade nua e crua, sem filtros. Com a nova lei das offshores, que eu já mencionei aqui, número 14.754, que entrou em vigor em 2024, o cenário mudou drasticamente. Antes, o investidor brasileiro tinha uma vantagem competitiva enorme, o diferimento. Você podia lucrar lá fora, reinvestir esses lucros dentro da empresa e só pagar imposto no dia em que decidisse trazer o dinheiro para a sua conta de volta no Brasil. Era o famoso juros sobre juros, sem a mordida do leão no meio do caminho. Agora, a regra mudou.
Os lucros das controladas no exterior são tributados anualmente em 15%, independentemente de você repatriar ou não o recurso. Aí você pode perguntar, Caio, se eu vou pagar 15% todo ano de qualquer jeito, por que eu ainda gastaria dinheiro para manter uma empresa aberta nas Ilhas Virgens Britânicas ou em Cayman? É aqui que entra a visão consultiva que nos diferencia aqui na LIA. A offshore parou de ser uma ferramenta de fuga de imposto para ser ferramenta suprema de blindagem sucessória. Se você investe como pessoa física nos Estados Unidos, você cai em uma armadilha que muitos ignoram até que seja tarde demais: o Estate Tax, o imposto de herança americano. Para nós brasileiros, a isenção de imposto de herança nos Estados Unidos é ridícula, apenas $60 mil. Tudo que passar disso pode ser tributado em uma tabela progressiva que pode chegar a impressionantes 40%. Para pensar, se você tem $1 milhão investidos no seu CPF em solo americano, em caso de um falecimento inesperado, o governo americano pode ficar com $360 mil antes mesmo de os seus filhos saberem como acessar a sua conta. Com uma offshore bem estruturada, o titular dos ativos não é você, é a empresa. A empresa, juridicamente falando, não morre. A sucessão acontece através da transferência das cotas dessa empresa, muitas vezes sem a necessidade de um inventário caro, demorado e emocionalmente exaustivo, seja aqui ou lá fora. E como funciona o processo de abertura, Caio? Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é um processo de conformidade rigoroso. Nós começamos escolhendo a jurisdição. BVI, por exemplo. BVI é uma das jurisdições mais usadas em estruturas patrimoniais internacionais, especialmente por custo e flexibilidade societária. Cayman já é buscada por quem tem patrimônio ainda maiores ou pretende montar fundos exclusivos. O processo envolve o que chamamos de KYC, o Know Your Customer. Você precisa provar a origem lícita do seu dinheiro, apresentar documentos, referências bancárias e assinar os contratos sociais. É um processo que demora em torno de 30 a 45 dias para estar 100% operacional. É claro que esse prazo pode variar conforme a jurisdição, o agente estruturador e a abertura bancária custodial. Mas o que eu quero dizer aqui é que o processo em si é mais rápido do que muita gente imagina. Claro que manter essa estrutura tem um preço, é um custo de manutenção que inclui taxas governamentais, agentes registrados que representam a empresa no país de origem e a contabilidade internacional. Em jurisdições de primeira linha, o custo anual de manutenção pode girar entre $3 mil a $6 mil. Se o seu patrimônio internacional é de $100 mil, esse custo representa 5% do seu capital todo ano. Isso destrói qualquer rentabilidade. Mas se você tem $1 milhão, o custo cai para 0,5% ou menos. Percebe a matemática? É por isso que na LIA nós fazemos um estudo de viabilidade rigoroso. Nós olhamos para o custo de conformidade, para a taxa de auditoria, se houver, e para o impacto da tributação de 15% comparado à economia brutal que você terá na sucessão e na proteção contra bloqueios. Eu quero tocar num ponto que quase ninguém fala nos vídeos de finanças: a psicologia do herdeiro. Muitos dos meus clientes são patriarcas e matriarcas que se preocupam não só com o dinheiro, mas com o que esse dinheiro fará com a próxima geração. Uma offshore permite que você crie regras. Você pode definir no estatuto da empresa que os herdeiros só terão acesso pleno ao capital após determinada idade, ou que o capital deve ser preservado enquanto os rendimentos custeiam a educação dos netos. É um nível de controle que o testamento no Brasil dificilmente entrega com a mesma agilidade. E quando é que definitivamente não vale a pena ter uma offshore? Eu faço questão de dizer isso porque a nossa credibilidade vem da franqueza, não do volume de vendas. Não vale a pena se o seu objetivo é especulação de curto prazo, o famoso day trade internacional. Não vale a pena se você precisa desse capital para o fluxo de caixa da sua empresa no Brasil nos próximos 12 meses. A offshore é um transatlântico, desenhado para atravessar oceanos e resistir às tempestades. Não é um barco de corrida para manobras rápidas. Se o seu patrimônio internacional ainda está na fase de acumulação inicial, talvez uma conta de pessoa física em uma plataforma global de investimentos seja o passo ideal para você hoje. E está tudo bem. A offshore será o seu próximo marco de maturidade financeira. Na prática, o que vemos nas famílias que atendemos na LIA é a busca pela paz de espírito. Imagina o cenário: dólar dispara, o Brasil entra em uma crise institucional e o mercado local derrete. O investidor que tem apenas ativos no Brasil entra em pânico. O investidor que tem um offshore olha para o extrato em dólar e sabe que o seu padrão de vida internacional e o futuro da sua família estão garantidos.
Eles usam a estrutura para deter participações, carteiras e, em certos casos, até imóveis. Investem em fundos de private equity globais que não estão disponíveis para o varejo e fazem a gestão de caixa de forma profissional. A mensagem central que eu quero deixar para você é essa: o mundo ficou menor e as fronteiras financeiras estão mais fluidas para quem tem as ferramentas certas. Ter uma offshore não é sobre ser sofisticado por status, é sobre ser responsável com o que você construiu com tanto suor. É sobre entender que o risco geográfico é uma das maiores ameaças ao seu patrimônio e que a diversificação internacional não é mais opcional para quem tem sucesso financeiro. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você entende que o seu patrimônio já atingiu um patamar que exige um cuidado extra. Você sabe que as soluções de prateleira dos bancos tradicionais muitas vezes não dão conta da complexidade da sua vida. Por isso, eu te faço um convite direto. Eu e meu time na LIA estamos à disposição para realizar uma conversa com um diagnóstico para você. Não é uma reunião para te vender uma estrutura pronta, é uma análise de inteligência financeira personalizada. Vamos sentar, olhar para os seus ativos, entender a sua estrutura familiar, seus planos de sucessão e seus objetivos globais. Ao final, vamos te dizer com total clareza: olha, para o seu momento, a offshore é o caminho, ou ainda não é a hora. Vamos estruturar sua conta de pessoa física primeiro. O nosso foco é a preservação e crescimento sustentável que você levou anos para construir. O link para entrar em contato diretamente comigo e com meu time e agendar essa conversa está logo aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago conteúdos técnicos e estratégicos como este, com o rigor que o mercado de alta renda exige, mas com a clareza que você precisa para tomar as melhores decisões. Lembre-se, o dinheiro é um excelente servo, mas um mestre terrível. Aprenda a dominá-lo com as ferramentas corretas. Eu sou o Caio Fraga, muito obrigado pela sua confiança e pelo seu tempo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.